Senhor Presidente, quero começar a apresentação deste relatório salientando a circunstância absolutamente especial em que o fazemos. Atravessamos um contexto de pandemia e as dificuldades criadas em termos da possibilidade da nossa deslocação e contacto direto com os países é uma dificuldade a ter em conta, mas que só foi possível, no meu caso, ultrapassar graças ao inexcedível trabalho e colaboração da delegação da União Europeia em Tirana, especialmente do seu embaixador Luigi Soreca, e também de toda a equipa do secretariado desta comissão e até do meu gabinete, endereçando aqui um especial agradecimento ao Sr. Mindáguas Cogeli, que apesar da distância e das dificuldades do contacto, muito cooperou com o meu gabinete para que fosse possível apresentar este relatório neste tempo e com toda a informação que foi possível disponibilizar. Quero também dizer que este é um primeiro draft e, como todos os primeiros drafts, fica muito aquém daquilo que será seguramente o texto final. Eu própria tenho imensas emendas a introduzir a este texto, mas as limitações que nos são exigidas fizeram com que eu não pudesse colocar todos os aspectos que queria focar neste relatório. Falo-ei agora ao introduzir emendas e estou certa que no final o texto será muito mais rico e muito mais substancial, também pela colaboração que os colegas Shadow Rapporteurs terão ao apresentar as suas propostas de emenda. Sei que existem visões muito diferentes relativamente às reformas implementadas na Albânia, reformas que foram requeridas como pré-condição para que se abrisse o processo de adesão, e sei também que há diferentes visões sobre o clima muito polarizado, politicamente muito polarizado, que se vive no país e que eu própria foco no meu texto. Mas entendo que nós aqui no Parlamento Europeu não nos devemos misturar com essa polarização, pelo contrário, devemos contribuir para diluir e atenuar. O meu relatório vai de encontro àquilo que é a opinião da Comissão, no sentido de terem sido cumpridos pelo país os requisitos para que se abrisse o processo de adesão. No entanto, não deixo de ter algumas preocupações, como também é presente no texto. E tenho preocupações que estão relacionadas com a necessidade de uma maior participação da sociedade civil no processo de decisão política, uma maior transparência. É necessário continuar as reformas naquilo que tem a ver com o combate à corrupção, com o combate à criminalidade organizada. É necessário continuar, terminar a reforma do sistema judicial e devemos colaborar nisso. O próximo ato eleitoral é um ato eleitoral de grande desafio. Todas as forças políticas dizem reconhecer o resultado eleitoral que daí decorrer e abre-se uma porta para a normalização da vida democrática no país. Por isso, este processo deve ser, por nós, bastante acompanhado e acarinhado. Tenho também uma outra preocupação que tem a ver claramente com o futuro do país. Há uma população jovem, altamente qualificada, que procura oportunidades de vida fora do país. É preciso criar condições e nisto o plano de investimento europeu nos Balcãs pode ter um papel fundamental e a abertura do processo de adesão pode também ter um papel fundamental, porque é preciso criar condições de vida dentro do país que sejam atrativas para que estes jovens permaneçam no seu país e para que aqueles que procuraram condições de vida fora do país possam até regressar. Não posso deixar aqui de sublinhar o esforço que foi feito pelo povo albanês no sentido de cumprir todas as condições
que foram exigidas para que o processo de adesão fosse aberto. E em circunstâncias muito especiais, que tiveram a ver com o abalo sísmico ocorrido o ano passado e que provocou um sinal de séria destruição. Apesar das condições que se vivem atualmente com a pandemia, o povo albanês fez um esforço sério nas reformas que foram efetuadas e as forças políticas na Albânia também o souberam cumprir e deram um sinal muito significativo no acordo de 5 de junho e nós temos que reconhecer este esforço. Acima de qualquer divisão ou de diferenças de opiniões que possamos ter, há algo que nós devemos, acima de tudo, salvaguardar. O interesse do país e o interesse do povo albanês. E a forte adesão mostrada pelo povo albanês à ideia e ao projeto de adesão à União Europeia. Esta é uma vontade firme e forte que nós não devemos de modo nenhum abandonar, porque é uma vontade que é ancoradora do processo de adesão dos Balcãs e da nossa relação com os Balcãs e com este país. Sim, Sr. Presidente, eu fecharia este debate dizendo que tomei boa nota de todas as sugestões e todos os contributos dados pelos diferentes colegas, contributos muito importantes e que, com certeza, no momento em que formos discutir as emendas a este relatório, enriquecerão muito o relatório, torná-lo-ão mais completo, numa moldura que agora era impossível, porque era impossível tocarmos todos os assuntos e era impossível mesmo alguns dos assuntos que estão presentes no relatório serem trabalhados com a profundidade que eu quero que sejam trabalhados, mas há um limite de texto, como disse no início, e não nos era possível ir mais longe. Penso que nos devemos afastar neste relatório de tudo o que for divisivo e aproximar-nos cada vez mais daquilo que puder ser construtivo para o país, para a região e para a União Europeia. Penso que temos também aqui um papel pedagógico e de apoio às mudanças que o país necessita de fazer, porque essas mudanças são importantes não só para o processo de adesão, como eu muitas vezes costumo dizer aos cidadãos albaneses, são importantes sobretudo para a vida interna do país. E são também importantes para nós, porque o processo de construção da União Europeia só será verdadeiramente concluído quando os Balcãs Ocidentais concluírem o seu processo de adesão. Quero aqui também sublinhar o alinhamento a 100% com aquilo que têm sido as políticas da União Europeia, o que mostra uma clara vontade do país num processo de integração, e também sublinhar um aspecto que foi aqui sublinhado pelos serviços da Comissão e que é muito importante para mim, porque fui membro da Assembleia Parlamentar da OSCE e mantenho uma relação muito próxima com a organização. A excelente presidência feita pela Albânia, num momento particularmente exigente, como todos nós sabemos, para a OSCE. E quando falamos da OSCE, falamos de Estados-membros e de Estados vizinhos, de toda uma região vizinha, falamos da Europa, e isto é muito importante e sublinha também o grande alinhamento com esta vontade de uma construção, de participar na construção europeia que a Albânia vem demonstrando. Seria extremamente injusto se não houvesse uma decisão favorável ao início de conversações e à marcação da primeira conferência intergovernamental. E seria não só injusto, como marcaria muito negativamente a imagem da União Europeia junto de um povo que tem feito tanto esforço neste processo de adesão, tem feito tanto esforço nestas reformas e que tem uma expectativa que não pode ser defraudada. Espero que o Conselho
tenha isto bem presente e que tenha bem presente que estamos a falar, porventura, do povo mais pró-europeu, como as sondagens vêm a demonstrar. Isto é um património que não se pode desperdiçar e que a União Europeia não pode desperdiçar. Há aqui alguns aspectos que têm a ver com a relação com os restantes países dos Balcãs Ocidentais, que entendo que também devemos abordar, mas abordaremos num debate mais atempado durante a discussão das emendas do relatório. Muito obrigada.